Olá pessoal, começa agora mais um Canal Rural Entrevista, programa que discute os principais temas do agronegócio no momento. Seguimos com a série especial sobre o Global Agribusiness Forum, evento que vai trazer para o debate temas como ESG, novas tecnologias e mudanças climáticas. Até o próximo mês, o mês de junho, você vai acompanhar aqui no Canal Rural debates com os principais temas que serão abordados durante o fórum que acontece nos dias 27 e 28 de junho na capital paulista, lá no Allianz Parque, o estádio do Palmeiras. E quem me ajuda a conduzir essa entrevista está aqui comigo mais uma vez nos estúdios do Canal Rural em São Paulo, é o diretor de comunicação e eventos da Datagro, o Luiz Felipe Nastari. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Bacana. E hoje, a gente vai conversar com Alexandre Dalforno, que está lá no Rio de Janeiro, ele que é diretor de desenvolvimento de mercado da IoT, da TIM, O Luiz Felipe vai nos acompanhar também nessa entrevista. Alexandre, obrigado pela sua participação aqui num assunto tão relevante para o nosso agro, que é a questão da comunicação, da tecnologia, da internet das coisas. Obrigado, Alexandre. Obrigado, é um grande prazer estar aqui falando com vocês, falar desse tema tão importante para o agro nacional, e falar um pouquinho sobre o que nós estamos fazendo aí pelo agro, levando a conectividade para várias empresas do Brasil. Bom, a gente sabe que agro é tecnologia, cada vez mais a tecnologia é embarcada nas máquinas, só que essa tecnologia depende de uma internet rápida, E num país continental como é o Brasil, é um desafio ainda maior. Então é importante logo de cara a gente saber, Alexandre, em que estágio o Brasil está nessa questão da oferta de internet. Está acompanhando a evolução tecnológica no agronegócio? Como você bem colocou, o Brasil ele tem um desafio muito grande pelas dimensões continentais dele. Se a gente pegar alguns municípios no norte e nordeste do país, no centro-oeste, norte e nordeste, você tem municípios com mais de 150 quilômetros de extensão. Então, realmente é uma dificuldade muito grande quando você fala de conectividade, uma vez que a conectividade hoje em dia das operadoras é muito focada em levar o 4G ou 5G para onde você tem pessoas, onde você tem densidade de pessoas. Então, por conta de tudo isso, nós temos a ordem de 19% das áreas produtivas coberta com alguma tecnologia de conectividade, certo? E se você for pegar, por exemplo, as sedes, onde você precisa ter emissão de nota fiscal eletrônica e tudo mais, você chega a 37% de conectividade, com sedes com alguma conectividade. Então, obviamente, esse número, no primeiro momento, parece baixo, mas ele cresceu muito nos últimos anos, prova de todo um trabalho que está sendo feito pelas operadoras, pelo próprio Conectar Agro, que a gente pode falar um pouquinho depois. Pois é, primeiro veio a questão do 5G, que foi implantado recentemente, mas quando você passa essa informação de que 19% apenas de áreas tem essa conexão, isso a gente pode perguntar, o 5G acabou sendo mais importante do que você ampliar essa rede? Não era melhor você primeiro ter a conexão 100% território nacional para depois implantar o 5G? Ou uma coisa não depende da outra? Na verdade, uma coisa não depende da outra, Você tem toda uma necessidade, Se você pensar, todo o plano de crescimento das conexões móveis no Brasil foi feita baseado em conexão de pessoas, Então, embora a gente tenha 19% só de conectividade nas áreas produtivas, nós temos quase 100%, 99% hoje da população com alguma conectividade, seja onde ela estiver. Então, o que mostra isso? Mostra que todo o processo de telecomunicações, do planejamento das operadoras, ele foi focado em levar a conectividade para áreas urbanas. E nós, da TIM, fizemos um trabalho que começou mais ou menos uns 5 anos atrás, para olhar esse mercado de uma outra forma. Quer dizer, uma vez que a densidade de pessoas era tão importante para poder você ter
né, payback do investimento feito, nós fomos ao ambiente rural, entendemos com alguns produtores qual era a necessidade deles, percebemos que o 4G, né, o 4G em 700 MHz, que é uma frequência onde a gente consegue uma cobertura grande com uma única torre, ele era a conectividade que resolveria o problema do país, né, o problema do agro, e daí nós fizemos todo esse trabalho de criar um modelo de negócio onde o produtor rural ele nos ajuda com investimento para levar infraestrutura de torre, de equipamentos, né, para essa área, né, e depois ele consegue contratar os serviços para conectar suas máquinas, né, conectar as pessoas que fazem a operação, e com isso nós já temos hoje, tá, Petri, mais de 17 milhões de hectares cobertos, né, utilizando esse modelo de negócio, né? Então isso é um grande sucesso, né? Na verdade a gente começou mais ou menos uns 4 anos atrás, 4 a 5 anos atrás, e temos já hoje, né, um volume de conectividade bastante grande aí nesses últimos 5 anos. Perfeito. Agora, Luiz, é muito importante, né, vocês terem escolhido esse tema, né, para ser um dos temas abordados lá no GAF, porque, como diz o Alexandre, 19% apenas de cobertura no agro ainda é um desafio para esse setor, né, aumentar essa cobertura. Então, acho que é um tema muito relevante. Sem dúvida, a conectividade no campo é um dos assuntos mais importantes da agenda de hoje em dia, né? Até mesmo para otimização de recursos, ganho de otimização de tempo de operação das máquinas, do uso eficiente dos dados que são coletados e produzidos no campo. E aí eu já faço o gancho aqui para a minha pergunta, Ale, quais são os ganhos reais, né? O que o produtor rural ganha quando tem uma conectividade eficiente na sua produção agrícola, e aí fazendo esse contato com a indústria, né, que recebe, manipula e traz aí orientações de dados para quem está lá no campo. Então, legal, excelente pergunta, né? Quando nós começamos esse trabalho, né, no agro, uma das principais perguntas era: será que tem payback? O investimento feito para levar essa conectividade ao campo tem payback? Bom, nós tivemos vários produtores que investiram, né, e têm hoje, né, tirado resultados, mas para poder realmente mostrar ao produtor que existe um payback, existe um resultado real, realmente, nós fizemos um trabalho, criamos uma chamada Fazenda Conectada, junto com a Case IH, lá no Mato Grosso, e conseguimos tirar resultados sensacionais, né? O resultado foram medidos através de uma consultoria chamada Agricef, em parceria com a Unicamp, né? Então, para ter realmente uma autonomia, né? Nós conseguimos, medindo uma safra sem conectividade e uma safra com conectividade, um crescimento, né, de mais de 18% na produtividade, certo? E produtividade sempre é um ponto que às vezes fica, será que é 18 mesmo? Será que foi só conectividade? Não foi? Porém, um dos grandes impactos que a gente pode falar é o impacto na redução do diesel, né? O diesel hoje é um dos principais insumos, né, e custos da produção de grãos, e nós tivemos uma redução de 25% no consumo de diesel. Também aliado a esse consumo de diesel e ao uso correto dos defensivos e tudo mais, nós tivemos uma redução de 10% na pegada de carbono. Então, esses são indicadores que mostram, né, ou mostraram que o investimento, né, feito, né, tanto na conectividade como na própria digitalização das máquinas e dos processos, ele retorna, certo, em menos de 1 ano e meio. Em 1 ano e meio, você tem, quer dizer, uma safra e meia, né, uma safra inteira e meia, você tem o retorno do investimento feito para levar a conectividade a uma área produtiva. Nesse caso, tá, era uma fazenda de 3 mil hectares, eu acabei não falando, que produz soja, milho e sorgo, principalmente, tá? Então, esses dados mostram, né, que faz sentido, sim, né, você entrar nessa jornada digital que é a transformação, né, do agro, e que realmente ele é muito complexo, né? A gente fala muito de tecnologia, né, mas acho que vale uma observação interessante, que o maior desafio que nós tivemos lá foi a transformação do mindset analógico, né, de toda a equipe, do próprio agrônomo da fazenda, para o mindset digital, né, para trabalhar
os processos de forma digital, de forma a você ter realmente os ganhos dessa conectividade, dessa digitalização. E aí um ponto importante é que essa jornada, né, ela é contínua. Então, a cada novo ciclo, né, a cada nova produção, esses números só vão melhorar. A gente vai para o intervalo agora, Alexandre, mas eu queria saber primeiro onde é que fica essa fazenda? Essa fica em Água Boa, no Mato Grosso. Bem lá no meião do Brasil mesmo, né? Exatamente. Fica, na verdade, no leste, né, no leste do Mato Grosso, ali próximo da região, próximo do Goiás, né? Perfeito. A gente vai voltar a tocar um pouco mais nessa fazenda, mais detalhes, porque me despertou uma curiosidade em relação aos custos, né? Porque o nosso produtor deve estar se perguntando, né? Mas isso é caro? Quanto que eu tenho que investir? Então, segura um pouquinho aí, Alexandre, que a gente vai para um rápido intervalo, o Canal Rural Entrevista volta daqui a pouco falando com o diretor da TIM Brasil, o Alexandre Dalforno. Até já. Estamos de volta com o Canal Rural Entrevista Especial, Global Agribusiness Forum. Hoje estamos aqui com o Alexandre Dalforno, diretor de desenvolvimento de mercado da IoT, Internet das Coisas, da TIM. E no bloco anterior ele falava sobre a experiência de uma fazenda lá no interior de Mato Grosso, né? E falava sobre a importância do produtor também investir nesse modelo, dessa parceria com a TIM. Como é que funciona isso na prática, né? Porque eu imagino, Alexandre, que muitos dos nossos telespectadores têm essa dúvida, né? Mas eu tenho que colocar a mão no bolso, eu vou ter que comprar antena, quem que vai instalar essa antena, onde é que a TIM entra nessa parceria, como é que funciona isso? Não, muito bom. É importante, né, elucidar essa questão do modelo de negócio, né? Então, o nosso modelo de negócio é um modelo de negócio onde nós levamos, tá? Nós montamos a torre, colocamos os equipamentos nessa torre, certo? E o produtor rural nos ajuda, na verdade, com uma parte desse investimento que a gente chama de setup fee, né? Tipo como um upfront, né, que permite que a gente instale esses equipamentos, essa torre, esses equipamentos e irradie o sinal 4G, cobrindo, né, toda a área produtiva, né? Isso tem um motivo, né? Nós, na verdade, começamos há 4, 5 anos atrás inicialmente, o modelo das operadoras sempre vislumbrava a questão de densidade de pessoas, né? Então, um modelo de negócio onde, numa área urbana, se encaixa muito bem que você tem um número de pessoas para contratar os serviços e remunerar esse investimento. Quando você vai para uma fazenda, você tem poucas pessoas se conectando, logo você tem pouca receita oriunda dessa instalação e, por sua vez, a gente precisa ter, né, uma ajuda para esse investimento fazer sentido, né, tanto para nós, como operadora, quanto para o produtor rural, que tem, né, na verdade, passa a ter esse 4G na sua fazenda, né? E esse é um modelo que deu muito certo, né, para grandes produtores, né? Então, hoje nós temos aqueles mais de 17 milhões de hectares que eu mencionei agora há pouco, você tem, né, mais de 30 grandes grupos aí que fizeram esse investimento junto conosco para levar a conectividade para as suas áreas produtivas. E por ser, né, um 4G público, né, uma rede aberta, ele conecta não somente essas áreas produtivas, essas áreas, né, desses grandes grupos que investiram, mas também a toda a região no qual eles estão inseridos, né, trazendo um ganho, né, de inclusão digital muito interessante. Então, por exemplo, né, nesses mesmos 17 milhões de hectares, nós temos mais de 100 mil pequenos e médios produtores que foram beneficiados de forma correlata com essa cobertura, né, financiada por esses grandes produtores. Perfeito. E fica claro que quanto mais antenas, né, forem construídas nesse modelo, essa parceria, a gente vai ter um avanço na cobertura geral do Brasil, né? Que é um território muito grande, é sempre um grande desafio, né, Luiz? Essa era até minha dúvida, né, Alexandre? Quando que o Brasil vai estar atendido aí com uma cobertura
total nas suas áreas agricultáveis. Qual que é a percepção de vocês em relação a isso? Então, eu acho que muito se fez nesses últimos anos, né? Se você pegar desde 2019, lá quando nós começamos o trabalho no agro, nós fomos crescendo bastante, né, a quantidade de ano contra ano, porém, muito focado no modelo de grandes produtores, né? O modelo para pequenos e médios produtores é o grande X da questão, que vai fazer, né, o grande diferencial em termos de volume de cobertura. E nós estamos trabalhando hoje em dia com cooperativas, entendemos que as cooperativas podem ser o elo justamente para levar essa conectividade para os pequenos e médios produtores, porque eles já têm, né, esse modelo de agregação natural, né? Então, nós estamos trabalhando com algumas cooperativas do Paraná e de outras regiões do país, porém ainda não fechamos nenhum negócio. Entretanto, o desafio, né, aqui ele é tão grande, na verdade, no Brasil, como eu mencionei inicialmente, o tamanho dos nossos municípios rurais, né, que, sem dúvida, nós vamos precisar muito de políticas públicas, né, políticas públicas que levem essa conectividade à área rural, né, independente do investimento privado, né? Então, acho que aqui, sem dúvida, você mencionou agora há pouco uma palavra que é a parceria, né? Aqui, sem dúvida, você precisa ter uma parceria entre as operadoras, né, os produtores, né, e o próprio governo, né, para que isso aconteça de uma forma mais rápida. Agora, explica para a gente, tecnicamente, como é que funciona para você ter o sinal, né? Porque para mim é fácil, eu pego o celular e vem lá o sinal bonitinho, né? Mas de onde vem esse sinal? Ele pode vir por fibra, ele pode vir por rádio, através das antenas, pode ser por satélite. Como é que funciona isso, né? E por onde a gente tem mais condições de avançar? Não, que bom. Bom, o que nós temos hoje em dia, né? A solução do 4G, ela pressupõe você ter um equipamento 4G em cima de uma torre, né? Então, nós temos uma torre metálica e no topo dessa torre os equipamentos 4G. Okay? Esses equipamentos 4G, eles irradiam o sinal de rádio e você capta esse sinal no teu smartphone, no caso de um trator que está conectado, consegue capturar esse sinal 4G. E essa torre, desculpa, essa torre tem quanto de alcance? Ou varia torre por torre? Também pergunta muito pertinente. Tipicamente, no Mato Grosso, a gente vai a 35 mil hectares de área coberta com uma única torre. Se você pegar o sul do Brasil, que é um pouco mais dobrado, por exemplo, como o Paraná ou o próprio Minas Gerais, você tem em torno de uns 10 mil hectares por torre. Então, depende da topografia do terreno da região, né, você pode ter mais ou menos área coberta com o mesmo investimento, ou o mesmo equipamento. E o satélite? Então, vamos lá, vamos voltar ao satélite. Então, nessa torre que a gente colocou o equipamento 4G, certo? Você tem que conectar esse equipamento 4G a algo que a gente chama ao núcleo de rede da TIM, né? É o núcleo de rede operadora. Isso pode ser feito através de um link de fibra, certo? Pode ser feito através de um link de rádio de micro-ondas, que a gente chama de rádio ponto a ponto, ou pode ser feito através de um link de satélite, né? Essas três possibilidades existem. As fibras óticas do interior, né, do Brasil, elas são mais raras, então é mais difícil de serem usadas, porém em algumas regiões a gente usa, né? O rádio de micro-ondas é uma solução muito, muito usada, que funciona muito bem, e a gente usa muito no interior. E, ultimamente, a gente tem usado bastante também conexões via satélite, tá? Para levar esse sinal 4G ao núcleo de rede da TIM. Então, o que acontece? Quando você pega o teu smartphone, né, e está debaixo dessa torre que tem o 4G, quando você vai fazer uma ligação ou vai fazer uma navegação, ele se conecta a esse equipamento que está na torre, e esse equipamento que está na torre se conecta ao núcleo de rede da TIM, que vai até a internet. Vai até a internet, você recebe as informações através desse conjunto, dessa rede toda que eu acabei de mencionar. Perfeito. Luiz? Essa é a agricultura do futuro, né? E também é o tema que você vai falar lá no nosso GAF, né, Ale? E qual que é a expectativa da sua apresentação lá durante o evento e da importância da gente trazer essa mensagem para o público ali que vai estar nos assistindo? Não, legal.
A verdade, ainda não terminei a apresentação, né, mas estou montando uma apresentação, na verdade, para falar um pouquinho da experiência da TIM, né, na verdade, mostrando que o grande, né, desafio não está na tecnologia, certo? O grande desafio está, na verdade, nessa transformação digital, do mindset analógico para digital, né, dos produtores e dos seus funcionários, né, dos seus gerentes e tudo mais, ok? E também trazendo alguns temperos interessantes em relação ao ESG. Né? Então, tanto alguns números que eu mostrei e falei agora há pouco para vocês sobre a Fazenda Conectada, né, que tem uma mensagem muito interessante em relação à redução de pegada de carbono, redução de uso de diesel, né, que é algo tão importante para mover o agro nacional, né, e também, né, que se a gente consegue controlar, eu consigo reduzir e tem um ganho importante para o planeta. Além do que, a inclusão social, né? Então, quando nós começamos esse projeto lá atrás, nós não tínhamos a dimensão do impacto social que esse projeto traria, né? Durante a pandemia, nós tivemos depoimentos de pessoas, né, em áreas de sítios e tudo mais, que quando o sinal 4G chegou nos seus sítios, eles conseguiram, né, fazer chamadas de vídeo com seus familiares que há muito tempo não vinham, né? Então, coisas que para nós, que estamos nas grandes cidades, que é tão natural, né, a gente não percebe quanto isso é impactante, né, para uma população que está no ambiente rural e, na maioria das vezes, sem conectividade. Então, o 4G no campo, né, todo o trabalho que a gente fez, ele tem trazido, né, um impacto social muito interessante e eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso lá no GAF também. Alexandre Dalforno, obrigado pela sua participação aqui no Canal Rural Entrevista. Estarei também acompanhando a sua palestra lá no GAF, tá bom? Obrigado. Obrigado, foi um grande prazer. Felipe, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui. Essa é uma palestra bem bacana, aliás, como todas que vocês escalaram lá no GAF. É uma honra receber aqui o Alexandre e, sem dúvida, essa palestra das mais esperadas aí do evento. Bacana. Canal Rural Entrevista, então, especial, Global Agribusiness Forum, termina aqui. Você pode rever este e todos os outros programas da série lá no YouTube do Canal Rural. Obrigado pela audiência e até uma próxima.